Vladimir Putin fez um apelo urgente a Donald Trump pedindo ajuda para encerrar a guerra contra a Ucrânia. Essa foi exatamente a declaração de Donald Trump na véspera. Segundo ele, Putin ligou pessoalmente para ele e disse que já há mais de 10 anos não consegue resolver a guerra na Ucrânia e pediu ajuda para isso. Parece absurdo, não é? Mas não tire conclusões precipitadas. E o próprio Putin, o que ele estava fazendo nesse momento? Ele reuniu o Conselho de Segurança da Federação Russa e solicitou ao Ministério da Defesa que preparasse testes nucleares. E essa notícia, na verdade, pode até ser motivo de alegria. Vou explicar por quê. Afinal, Donald Trump passou quase um ano tentando encontrar uma abordagem para Putin, para finalmente convencê-lo a negociar. Ou então enfraquecê-lo a tal ponto que a Rússia fosse obrigada a concordar com o fim da guerra. Mas Donald Trump apostou em laços pessoais com Putin, o que foi uma jogada perdedora. E agora Trump encontrou o ponto sensível de Putin. Por um lado, Donald Trump impõe sanções contra os gigantes do petróleo da Rússia, o que já levou a uma queda de 30% na receita em outubro. Donald Trump está levando Putin a uma corrida armamentista que será muito cara para o orçamento russo, mas o exército russo nunca conseguirá ser mais forte do que o americano. E por isso, à luz disso, a declaração de Donald Trump de que Putin pediu ajuda a ele 2 semanas atrás já não soa tão absurda assim. Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir esse tema de forma abrangente, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário extenso neste episódio e siga meu canal no Telegram, Pichi News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de doações ou de uma assinatura paga de patrocínio. Isso pode ser feito pelo link dos dados bancários. Na descrição do vídeo está apoiar o canal Alexei Pichi. Escolha a opção mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio. Então, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que o governante russo, Vladimir Putin, supostamente pediu durante a última ligação deles para resolver a guerra na Ucrânia. Durante um discurso no Fórum Empresarial Americano em Miami, Trump declarou, cito, tentaram resolver essa guerra por 10 anos e não conseguiram. Você precisa resolver isso. Trump diz que Putin admitiu não conseguir sair dessa guerra há mais de 10 anos. Mas como dizem, não devemos criar ilusões, porque Putin ainda quer terminar a guerra nos seus próprios termos. Trump acrescentou que resolveu algumas dessas questões em 1 hora, mas não especificou exatamente sobre quais acordos estava falando. Ao mesmo tempo, Trump criticou a Organização das Nações Unidas, acusando-a de total inatividade na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos, que, segundo ele parou depois de voltar à Casa Branca em janeiro de 2025. Essas são as 8 guerras famosas. Aqui está um contexto histórico. A última conversa telefónica de Trump com Putin aconteceu em 16 de outubro. No Kremlin, dizem que Putin alertou Biden na conversa sobre enviar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia, pois isso prejudicaria as relações Rússia e Estados Unidos da América. Após a ligação, Trump declarou que agora não é o melhor momento para impor novas sanções contra a Rússia, pois isso pode prejudicar as relações com o presidente russo. Porém, dias depois, tudo mudou. Trump cancelou o encontro com Putin em Budapeste e impôs sanções à Rosneft e Lukoil. E isso realmente se tornou um ponto de virada. Aqui eu lembro que certa vez Donald Trump garantiu que acabaria com a guerra em 24 horas e, ao que parece, ele realmente acreditava nisso. Afinal, a base da diplomacia de Donald Trump foi, antes de tudo, estabelecer um contato pessoal com Vladimir Putin. E alguém precisava ajudar Donald Trump nisso. Uma das figuras-chave dessa abordagem foi Steve Witkoff, amigo próximo de Trump e seu representante especial para o Oriente Médio. Ele já se reuniu com Vladimir Putin diversas vezes. Após cada visita, Casa Branca e Kremlin diziam que estavam mais próximos de um entendimento mútuo. E depois disso, Trump recuava. No fim, como já sabemos, essa estratégia de contatos pessoais fracassou totalmente. As partes não chegaram a acordos para suspender a guerra ou ao menos um cessar-fogo. Witkoff estava confiante demais e garantia a Trump que Putin, por causa de acordos comerciais, estaria disposto a fazer concessões sobre a Ucrânia. Isso ficou ainda mais claro na cúpula em Ankara. Em agosto, Trump propôs a Vladimir Putin aliviar sanções e cooperar economicamente em troca de um cessar-fogo. Para a Casa Branca, esse acordo parecia bom para o Kremlin. Mas o presidente russo recusou e exigiu que a Ucrânia se rendesse e entregasse à Rússia os territórios do Donbass ainda não capturados.
E ainda deu uma aula de história para Trump, o que o deixou muito irritado. Aliás, depois o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lembrou Trump de que os ucranianos já o haviam alertado há muito tempo de que Putin estava tentando lhe vender, cito, produtos de má qualidade. A diplomacia pessoal fracassou totalmente e Trump afirmou que Witkoff não entende de política. Mas todo o problema é que Trump por muito tempo não conseguia entender uma coisa: Putin não quer territórios. Em julho de 2024, ou seja, ainda antes da presidência de Trump, durante uma reunião do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Putin apresentou pela primeira vez a lista completa de suas exigências para encerrar a guerra contra a Ucrânia. Desde então, quero enfatizar, ele manteve a mesma retórica. Incluem-se reconhecimento da soberania russa sobre 5 regiões ucranianas, neutralidade da Ucrânia, redução do exército ucraniano, consolidação do status do russo e fim das sanções ocidentais contra a Rússia. Todas elas. Moscou concorda em cessar fogo na Ucrânia somente após a obtenção de um grande acordo político. Nessa questão, a posição do Kremlin contradiz o que os Estados Unidos da América e a Ucrânia buscam, ou seja, um cessar-fogo imediato, que deveria dar início a grandes negociações. Após a cúpula no Alasca, Trump desistiu por um tempo, mas agora volta a exigir a paralisação dos combates na linha de contato. E eu acho que, com o tempo, no Kremlin vão perceber o quanto erraram com Trump. Muitos talvez já tenham esquecido. Em abril deste ano, Trump afirmou que a Crimeia seguiria russa e que ele reconheceria isso em nome dos Estados Unidos. No verão, Trump disse que a Ucrânia deveria ceder parte do sul do país e essa ideia depois foi repetida na televisão. Todos os funcionários da Casa Branca ainda se lembram daquela infame troca de territórios. Mas Putin recusou isso e levou tudo ao ponto de agora Trump dizer que Ucrânia e Rússia precisam simplesmente lutar e observar o que acontece depois. Nesse contexto, é realista que Putin tenha pedido a Trump ajuda para encerrar a guerra. Afinal, não há territorialidade. Na verdade, as questões políticas e militares sobre o futuro da Ucrânia após o fim da guerra, isso é o que importa para Putin. E nesses temas, trata-se das garantias de segurança para a Ucrânia, do fornecimento de armas e da estrutura política do país após o fim da guerra. Washington ainda não chegou a um acordo com Moscou, e Putin pode pedir que Trump pressione a Ucrânia a capitular, mas já é tarde demais para o Kremlin nessa questão. E em princípio, as últimas semanas mostram que a Ucrânia conseguiu reiniciar as relações com Trump. A tarefa de Kiev e de seus aliados europeus é convencer Washington de que a capitulação, que Putin de fato busca, causará um dano irreparável à segurança europeia e, consequentemente, aos interesses americanos. E agora, o mais impressionante, a persistência de Vladimir Putin levou ao fato de que agora, na Casa Branca, 2 políticos-chave que lidam com a questão da Ucrânia são o secretário de Estado Marco Rubio e, quem diria, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance. Ao mesmo tempo, diplomatas na Europa admitem que contavam com o fato de que Trump, mais cedo ou mais tarde, chegaria à conclusão de que não se pode fazer negócios com Putin. Por isso, simplesmente tentaram ganhar tempo para a Ucrânia. E, felizmente, nesta fase, isso funcionou. Depois, Trump adota nova tática e promete enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia. Aqui vou fazer uma breve digressão. Sabe, a Rússia só é corajosa para lutar contra países que são claramente muito mais fracos. Vamos pegar exemplos das últimas décadas: Moldávia, Chechênia, Geórgia, Abecásia e Síria. Todos esses países eram claramente mais fracos que a Rússia, e por isso a Rússia atacou esses países com tanta ousadia. Mas assim que surge pelo menos uma paridade, a Rússia desmorona imediatamente. A Rússia ficou presa na guerra contra a Ucrânia porque o adversário era mais forte. No entanto, ainda não há paridade. Mesmo assim, a Rússia não consegue mais vencer. E aí Trump declara diretamente: eu vou dar Tomahawks para a Ucrânia, vocês vão ficar mais ou menos no mesmo nível. Vamos ver como Putin vai ousar continuar a guerra contra um inimigo que agora pode atacar Moscou com mísseis, assim como Moscou faz com Kiev. A intenção era forçar concessões de Putin, ameaçando enviar Tomahawks à Ucrânia. E Putin ficou agitado, como vocês lembram, e urgentemente pediu uma conversa com Trump. E então, depois da conversa em 16 de outubro entre Putin e Trump, parecia que a Rússia até conseguiu amenizar um pouco a situação. A decisão sobre os Tomahawks foi adiada. Mas logo depois que ficou conhecido o fracasso da cúpula em Budapeste, a paciência de Trump se esgotou. Pela primeira vez em 9 meses de presidência, os Estados Unidos da América sancionaram a Rússia, atingindo as maiores petrolíferas, Rosneft e Lukoil.
E é aqui que começa uma nova página. O Ministério das Finanças da Rússia informou que as receitas do orçamento com petróleo e gás caíram quase 30% em outubro e as sanções, lembro, ainda nem começaram a funcionar em plena força. Mas Trump decidiu usar uma tática já testada e comprovada. Além das sanções que já estão sufocando a economia russa, Trump obrigou Putin a entrar em uma corrida armamentista que vai custar muito dinheiro à Rússia. Uma semana após as sanções, Trump anuncia que os Estados Unidos da América retomarão testes nucleares. E já em 5 de novembro, os Estados Unidos da América realizam o terceiro lançamento de teste do míssil balístico intercontinental Minuteman III, e Putin caiu nessa armadilha. No dia 5 de novembro, ele convoca o Conselho de Segurança russo e solicita ao Ministério da Defesa que prepare testes nucleares em Nova Zembla. Mas o paradoxo é que os Estados Unidos da América podem se dar ao luxo de chacoalhar armas nucleares com uma economia que está muito melhor do que a russa. Já Putin, por mais que se esforce, pode simplesmente acabar sua corrida armamentista, ainda por cima sob sanções. Assim como a União Soviética encerrou sua corrida armamentista no passado. Aqui deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.